Olá! Eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O texto bem costurado de Bispoeta. O texto bem costurado permite leitura enxuta. Palavra é ouro bruto e precisa ser lapidado com coesão e coerência desde a primeira linha. Cada retalho se aninha com estilo e fluência para criar o efeito de versos que dão as mãos e tentar criar a união e traçar o lápis sem defeito. Quando chega a metade, vem um misto de tristeza, mesmo com a escrita coesa, bate uma certa saudade ao sentir o trabalho acabado e a estrofe me alerta: seja breve, bispoeta. Obedeço disciplinado, afinal, outras colchas virão, bordadas com meus pedaços, com meus riscos e traços de cada sonho e visão. E para você que acompanhou até aqui essa recitação, vou fazer um convite. Inscreva-se no canal, toque no sininho, compartilhe os vídeos e, se puder ao final, coloque suas observações, coloque seu parecer, coloque seu ponto de vista. Eu terei o maior prazer de responder a todas as questões. O que eu não souber, porque afinal de contas eu não sei tudo, eu vou procurar. Certo, Elide? Certo. A Elide também me ajuda muito nisso. Ela faz as perguntas e depois ela mesma faz a pesquisa, não é, Elide? Sim. Muito bem. Vamos lá. Nós estamos vendo as alterações semânticas. Essa é a quinta parte. Nós estamos vendo agora as espécies de alteração semântica. Uma das alterações semânticas que nós vamos estudar é referente à extensão de significado. A outra, a letra B, enobrecimento do significado. E a letra C, finalmente, enfraquecimento do significado. Vamos, portanto, começar pela letra A, extensão do significado. Prédio, por exemplo, no passado, era apenas uma propriedade rústica ou urbana inamovível, ou seja, que não podia ser movida. Passou a designar qualquer edifício sem referência ao solo. Qualquer edifício, então, pode ser chamado atualmente de prédio. Espraiar, que no passado era apenas jogar algo à praia, alargou o significado como sinônimo de estender-se por larga área. Então, espraiar não é só mais jogar algo à praia. Qualquer situação nós podemos falar que vamos espraiar, ou seja, vamos esparramar, espalhar. Embarcar, que no passado se tratava apenas de entrar na barca, porque era o principal meio de transporte, hoje se estendeu para outros significados. Qualquer embarcação, qualquer condução, nós consideramos que nós vamos embarcar. Vamos embarcar no ônibus, no trem, no metrô, na bicicleta, seja lá onde for, nós podemos usar embarcar sem problema nenhum. Isso tudo é a extensão do significado. Aliviar, que no passado significava apenas tornar mais leve uma carga, agora se diz hoje como igual a minorar, diminuir, abrandar, abrandar uma culpa, um mal, abrandar o tempo. Nós podemos dizer, por exemplo, que a chuva aliviou, com esse sentido de que a chuva abrandou, que a chuva simplesmente diminuiu. Muito bem, vamos ver agora a restrição ou especialização do significado. No caso da letra A, nós temos aqui a fortuna. Fortuna, o que você pensa quando eu digo fortuna, Elide? É muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu também. Mas tem outros significados também. Fortuna, que poderia significar apenas destino bom ou mal, especializa seu sentido na direção positiva. Então, fortuna, além de muita riqueza, pode significar também algo positivo. Então, Elide teve a fortuna de conseguir o seu primeiro milhão. Olha que beleza, hein? Como a Elide diz, a nossa boca tem poder, nossas palavras têm poder. Então a Elide vai ter a fortuna de conseguir o seu primeiro milhão. Uhul!
Sucesso, acontecimento bom ou mal. O sucesso pode ser um acontecimento bom ou mal. Passa a exprimir só o lado bom. Então mudou o sentido de sucesso. Sucesso para nós, o time teve sucesso. Nós já temos certeza que o time ganhou, não que o time perdeu. A carta, que no passado significava apenas epístola, tanto que nós temos as epístolas de Paulo, aos Efésios, que mais ele de Efésios? Tem muitas. Tem muitas, tá bom. Carta, que significava só epístola, tinha em latim o sentido de qualquer livro, papel escrito. Então é diferente do que eu disse. É diferente do que eu disse. Epístola significava em latim o sentido de qualquer livro, papel escrito. Então agora que é diferente. Agora que é diferente. Epístola é para qualquer... parece que restringiu o sentido, não? Agora epístola nós só falamos quando se trata de carta. E não para qualquer tipo de escrito. Britar, que significava quebrar qualquer coisa, restringiu hoje o seu significado para qualquer pedras. Ou para quebrar pedras. Então, qualquer pedra quebrada, nós falamos que ele está britando as pedras. Certo? Certo. Bem, vamos fazer a nossa pausa para a água, rapidamente. Eu gostaria de avisar aqui que a nossa amiga Zanir está lançando o 4º livro dela nesse final de semana, amanhã, que é sábado. Nossa amiga Zanir de Oliveira vai lançar esse livro Poemas em Cores. Vai ser transmitido online, dia 7/8, no sábado às 19 horas, pelo Meet, que é a programação da Casa das Rosas. É isso, professor? Exatamente. O sarau das Casas das Rosas, chamado Sarau a Plenos Pulmões, do nosso querido e saudoso Marco Pezão, que agora é organizado pelo nosso também querido Paulo Dáurea, que aliás é um dos nomes que consta desse livro, que eu tenho aqui na minha mão direita, que é uma antologia poética, reúne vários poetas, inclusive este humilde poeta, bispoeta, também consta aqui. Elide, você está aqui nesse? Sim. Também. E eu estou mostrando os dois porque vai ser uma reunião muito bonita de poetas. Se quiserem acessar, é muito fácil. É só vocês irem na Casa das Rosas, no site da Casa das Rosas oficial, Casa das Rosas. O sarau vai acontecer dia 7 de agosto, às 19 horas, e o link estará disponível pelo Meet. Só não é antecipado o link antes, em razão de hackers que estão burlando esses links para fazer postagens desagradáveis. Tudo bem? Bem, já falamos bastante. Volta para casa, Mir. Volta para cá, Poeta do Tietê. Podemos prosseguir, Elide? Sim. Vamos. B. Abreviação ou condensação. Havana, referente a um charuto de Havana, que é capital de Cuba. O Champanha, que é o vinho de Champagne. Champagne é uma região da França. Esse pessoal da França exige que só seja chamado de champanhe os vinhos, as bebidas provenientes dessa região. É claro que as pessoas não obedecem muito isso. Até a nossa querida cidra, nós também chamamos de champanhe aqui no Brasil, certo, Elide? Perfeito, vamos prosseguir. A jato, que corresponde a um avião a jato. Número 2, plenitude de significado. R$1 milhão já é uma quantia. José mostrou-se um homem. Agora nós vamos passar para a letra B, que nós estávamos vendo aqui, que é o enobrecimento de significado. Emérito, que era aplicado ao funcionário que se aposentava, significa hoje distinguido, distinto, ilustre. Marechal, que era um criado de cavalo, passou a indicar
o posto mais elevado do exército. E aqui eu tenho uma curiosidade, que como falou de cavalo aqui, criado de cavalo, uma das armas do exército é justamente a cavalaria. Daí, isso é só uma especulação, tá? Isso eu não posso afirmar com toda certeza, mas daí essa questão do marechal ser o posto mais elevado do exército, porque a cavalaria é uma das armas do exército. Tem cavalaria, artilharia, infantaria, e eu fazia parte da infantaria. Eu era soldado infante. Bem, vamos prosseguir. Pedagogo era o escravo que conduzia as crianças à escola. Significou depois o professor ou o profissional em educação. Olha que interessante. O pedagogo era simplesmente o escravo que conduzia as crianças à escola e, talvez por extensão, os profissionais que alfabetizam, que fazem o letramento, são os pedagogos. E eu não sou pedagogo. 3. Degradação do significado pejorativo. Libertino, que era apenas um escravo liberto, passou a indicar o indivíduo devasso, sem pudor. Olhem, vejam bem como as palavras mudam de sentido. Libidinoso, que segue seu capricho, significa hoje o dissoluto. Valetudinário, que é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário. Faz parte do seu, Elise? Não. Do meu também não. Valetudinário, de boa ou má saúde ou compleição. Significa hoje só a má parte. Aqui eu deixei registrado um dos meus escritos, que é o Tenho vários pedaços de mim espalhados pela terra, ao uni-los viro um mosaico de pedra. Professor, Sim. tem essa curtinha sua aí, lembra um escrito do Manuel de Barros? É mesmo? Qual? Sapo, um pedaço de chão que aprendeu a pular. Ah, que legal, é mesmo. Grande Manuel de Barros. Boa lembrança, Elide. Muito obrigado pela sua lembrança. Por último, eu gostaria só de destacar a respeito de um detalhe muito importante do meu amigo Oscar Schmidt, grande nome do nosso basquete brasileiro. Oscar Schmidt, durante muito tempo, foi chamado de o Mão Santa. Numa entrevista, eu gostei muito do que ele falou. Ele falou o seguinte: depois do final do treino, ele ficava sozinho no ginásio e fazia 1000 arremessos. 1000 arremessos. Eu não disse 10, não disse 100. Eu disse 1000 arremessos. Isso significa o quê? Que ele treinava muito. Então ele dizia, mão santa nada, é mão treinada. Isso vale também, eu quis trazer essa expressão do nosso querido Oscar Schmidt, porque isso vale também para as nossas letras. Tudo é treino. Quanto mais eu escrever, mais eu vou ter a possibilidade de treinar a minha escrita, de treinar a minha mão. Isso vale para a escrita, isso vale para a leitura, isso vale para todos os âmbitos da nossa vida. Tudo bem? Bem, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito felizes e fiquem com Deus.